Meu nome é Lúcia Pecetto. Nasci em 1890 em Lyon. Tenho origens italianas. Estive algum tempo no Brasil. Entretanto, voltei para Paris, onde conheci Amadeu em 1908. Amadeu diz que me achou muito simpática, tímida, bonita e muito engraçada, por eu falar português com sotaque brasileiro. Eu tinha 17, 18 anos, quando vi Amadeu pela primeira vez, com a sua indumentária exótica. Foi amor à primeira vista. Ele trazia um chapéu a Massantini, uma capa espanhola tirada sobre o ombro, deixando transparecer a gola vermelha de veludo. Tinha calças à boca de sino, polainas claras sobre sapatos castanhos e luvas brancas. Foi um encontro para a vida. E como nos compreendíamos tão bem um ao outro num simples olhar. Primeiro, nosso relacionamento foi ocultado por sua família conservadora de Manhufe. Só depois, em 1914, formalizamos no Porto. Amadeu era um apaixonado pelas pessoas, pela arte, pela natureza, e sempre foi um fiel companheiro. E isso notava-se nas cartas que me escrevia quando ia passar umas temporadas à sua terra. Cartas belas e apaixonadas, tão inteligente nas palavras. E ele tinha também o dom da escrita. Em 1914 viemos para Portugal e aqui ficamos 4 anos retidos por causa da Grande Guerra. Durante esse tempo, Amadeu trabalhou, pintou, trabalhou furiosamente. Eu olhava-o. Foi nesses anos que ele experimentou e criou a sua própria identidade. Ele não queria ligar-se a nenhum título. Pelo contrário, ele próprio dizia: a arte é tal e qual como a sinto. É um produto emotivo da natureza. Ele não queria ser impressionista, futurista, abstracionista, cubista, expressionista. Não. Ele foi tudo isso. Misturando um pouco de tudo, criou a sua própria identidade. Mas, quando em 1918 a gripe pneumônica me roubou, eu fiquei sem chão. Mas eu sabia que eu não estava sozinha. Eu tinha os seus quadros. Agarrei-me a essa ideia com todas as minhas forças e resolvi lutar por ele e pela sua obra. Por isso, 2 anos depois da sua morte, regressei a Paris, onde tinham ficado numerosas obras. E comigo levava as últimas. Eu tenho uma missão: expor as obras de Amadeu tal como ele ambicionava. Colocar as suas obras junto dos maiores pintores de todo o mundo em museus. Toda a minha vida me dedicarei à defesa da sua obra. Batirei de porta em porta, de museu em museu, se for preciso. Eu não quero vender as obras de Amadeu. Não. Eu só quero que o seu reconhecimento seja feito por via dos museus. Expô-los e mostrá-los ao mundo. Quem foi Amadeu de Sousa Cardoso e seu talento? Um dia,
quando eu morrer, quero voltar para Manhufe, terra que ele tanto amava. E quero ser sepultada ao lado dele. Só assim ficaremos juntos para sempre e eternamente. Amadeu, meu amor, minha eterna saudade. Ora então, caríssimos amigas e amigos, muito boa tarde. Na última sessão eu cometi uma omissão, referi o nome do homenageado, o rei Dom Luís I, mas esqueci-me de referir que foi dado ao Largo do Arquinho, em sessão de 4 de junho de 1866, em sua homenagem, o nome de Largo do Príncipe. Nome esse que depois perdeu em sessão de 1 de outubro de 1892 para Largo Conselheiro António Cândido. Está, portanto, reposta a verdade. Este largo, também vou contar uma pequena história, muito curta. Este largo, até hoje, só tem uma referência ao velho Largo do Príncipe, que é um snack bar. Snack bar esse que já foi ao lado, o edifício já foi restaurante, já foi hotel, e quando foi hotel, esteve hospedado nele durante bastante tempo, pelo menos até casar, um militar de nome Alberto Amâncio da Costa Santos, que foi colocado no quartel de artilharia no Campo da Feira e que acabou por ser presidente da Câmara de Amarante. Casou com uma irmã do Dr. António Lago Cerqueira e foi um grande obreiro de Amarante. Portanto, desde o largo aqui, do Largo Conselheiro António Cândido, a rua principal, toda ela, até à estação de caminho de ferro, foi calcetada, foram alargadas as ruas, foram colocadas guardas onde foi preciso e niveladas, inclusivamente, em alguns espaços, e foi o construtor, vamos assim dizer, do grande muro ribeirinho que suporta a Alameda Teixeira de Pascoais. Ora bem, deste largo partem 4 ruas, uma avenida e uma calçada. A rua que parte para o lado de Padronelo, portanto, do lado do Queimado, sai, portanto, do Largo Conselheiro António Cândido e vai entroncar com a Avenida 1º de Maio. Esta rua, o nome desta rua era Rua do Cabo e passou a chamar-se Rua António Corneiro, em homenagem ao nosso grande pintor António Corneiro, em sessão de Câmara 10 de abril de 1930. Rua do Cabo. Houve alguns escritores, alguns autores, dizem que tem este nome porque havia aqui uma fábrica de cabos. Isto é uma inverdade. A única indústria que houve, e que se saiba, que houve nesta rua foi a indústria metalomecânica do nosso grande metalúrgico Alberto Marinho. Rua do Cabo, porquê? É que na parte urbana nós não usamos muito esse termo, mas nas aldeias usa-se muito esse termo, que é quando se manda fazer um recado ou quando se quer dizer qualquer coisa que está longe, diz ao cabo da leira, ao cabo do lugar, ao cabo do campo, por aí fora, ou ao cabo da sala, quer dizer, a parte extrema, do outro lado, lá no fundo, lá no extremo. Por conseguinte, foi daí que veio o nome de Rua do Cabo. Seguindo por o mesmo lado, do lado direito, portanto, do largo, que é em direção ao Tâmega, temos logo a rua mais pequena da urba amarantina, a mais curta, que no seu primeiro nome se chamava Rua da Cadeia, porque à entrada desta rua, junto ao Largo Conselheiro António Cândido, antigamente, onde agora está aquele edifício que foi a garagem de Pereira Meireles, a central de caminhonagem, e que agora está a Unique, existia lá a cadeia de Gestaço. Segundo os escritores, era uma cadeia horrível, cheia de doenças, cheia de umidade, frigidíssima, uma coisa horrível, completamente desumana. E foi demolida logo a seguir às invasões francesas, quando começou propriamente a reconstrução de Amarante. Porque a reconstrução de Amarante começou, como eu já disse na outra semana, pelo Largo do Arquinho, pelo Largo Conselheiro António Cândido. Ora, muito bem.
Foi-lhe dado o nome de Rua da Madalena em deliberação de Câmara de 4 de junho de 1866. No entanto, este nome havia de perdurar até 1959, até à reunião de Câmara de 11 de março de 1959. E, a partir desse dia, foi-lhe dado o nome de Rua de Olivença. E porquê Rua de Olivença? Porque a Câmara foi confrontada com um ofício do movimento que na altura tinha surgido, que se chamava o Movimento de Olivença, para fazer pressão para que a cidade de Olivença fosse novamente entregue a Portugal e ficasse debaixo da soberania portuguesa. Então isso nunca aconteceu e ainda continua, portanto, estar na soberania espanhola, mas isso são assuntos que não são para aqui chamados. Ora, muito bem, o que é certo é que a colocação das placas foi feita com pompa e circunstância no dia 23 de agosto de 1959 e com a presença de um grupo desses amigos de Olivença. Continuando desse mesmo lado, vamos encontrar uma grande avenida moderna, espaçosa, toda airosa e que vai até lá adiante ao cruzamento, ao entroncamento com a estrada para a Costa Grande e depois a continuação para o lado de Fridão e Vila Chã. Essa estrada denominava-se Estrada da Feitoria ou Rua da Feitoria. Porquê Rua da Feitoria? Porque neste lugar, em tempos, houve uma feitoria, ou seja, houve uma indústria que fazia parte de um conjunto, de um grupo de outras indústrias espalhadas por outras partes do país e que tinha como função fabricar cordame, fabricar cordas, fabricar cabos, fios para abastecer ou para fazer a manutenção das embarcações, das embarcações, dos navios, dos barcos de pesca e essas coisas assim. Foi dado o nome de Alexandre Herculano a essa rua ou essa estrada em sessão de Câmara de 30 de abril de 1910, era na altura o Presidente da Câmara, o Dr. Artur de Moura Bastos, no seguimento de um ofício que foi apresentado à Câmara e enviado pela Comissão Organizadora do Centenário de Alexandre Herculano, em que pedia aos municípios que fosse dado o nome de uma rua, de um largo, de uma avenida a este grande escritor português. E então esse ofício foi apresentado no dia 21 de março de 1910 e em sessão de Câmara de 30 de abril foi, por conseguinte, atribuído o nome de Alexandre Herculano a essa avenida toda moderna. Continuando, vamos encontrar o que nós hoje chamamos Rua do Covelo ou Rua 31 de Janeiro. Era a rua principal de Gouveia, que o povo começou a chamar Rua do Covelo, que eu julgo, penso, acho que estou certo, o povo começou a chamar Rua do Covelo quando o Conde de Redondo tomou posse do Conselho de Gouveia de Ribatâmega, que mandou construir à entrada da ponte uma torre quadrada de portagem ameada, com 4 portas, uma que dava acesso à rua principal de Gouveia, outra que dava acesso à ponte, outra para o seu palácio, para o seu paço, e outra para a estrada que vai para o Marco. O povo, com certeza, não gostava muito disto, porque ele não era assim tão boa pessoa quanto isso, era bastante castigador nas portagens, foi preciso o rei impor um pressário para que fosse cumprido, para que ele não estivesse a castigar o povo, e o povo, com certeza, em deprimento e em ar jocoso, começou a chamar esta rua a Rua do Covelo. Covelo que na altura se escrevia com C-U-B-E-L-L-O. Portanto, Covelo, um Covelo. Que é uma torre que não é propriamente uma torre de homenagem, uma torre de vigia, uma torre de proteção, mas sim uma torre de poder, uma torre de dizer que se eu sou o senhor disto, eu aqui posso carimando. O que é certo é que em sessão de 4 de junho de 1866, a Câmara decidiu dar a esta rua o nome de Dom Luís I. No entanto, vem o 5 de outubro, e com o 5 de outubro, Amarante também foi abrasada com um espírito de republicanismo extraordinário e foi-lhe atribuído, em sessão de 29 de outubro de 1910, o nome de Machado dos Santos,
que é certo é que a Câmara, entretanto, recebeu um ofício da Câmara do Porto, que disse que não era espírito de republicano dar nome de pessoas vivas a ruas e espaços públicos e tal, muitas justificações, e a Câmara reuniu em 4 de março de 1911 e atribuiu a esta rua o nome de Rua 31 de Janeiro. Caríssimos amigas e amigos, vamos ficar por aqui hoje. Se tiverem alguma dúvida, contactem-me através do Facebook, através do telefone. Espero que continuem todos de boa saúde, continuem todos a resguardar-se. Isto é perigoso, isto faz-nos sofrer, faz-nos sofrer as nossas famílias e, por conseguinte, caríssimos, espero que todos estejam bons e desejo-vos um excelente fim de semana. Muito boa tarde.